você vai superar limites. Olha o que o verso 22 diz, a parte B do versículo. Seus galhos se estendem sobre o muro. Seus galhos se estendem sobre o muro. Muro fala de limites. Esses dias eu vi uma foto, alguém colocou no Facebook, era até uma brincadeira, né? Tinha tipo uma bananeira assim, e a árvore era na casa do vizinho, mas a penca caiu em cima do... E daí ele disse o seguinte, e aí, é minha ou é do... Posso pegar ou não? O muro fala de um limite, e todos nós, você sabe, enfrentamos limites na vida. O que são limites? São coisas, fatos, circunstâncias que aparecem para dizer o seguinte, você só pode ir até aqui. Daqui você não pode passar. E a gente enfrenta limites físicos. Por exemplo, você não pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. A gente enfrenta limites econômicos, financeiros. Você não consegue, às vezes, ter tudo aquilo que gostaria. Você tem limites emocionais também, situações que você olha para dentro de si e elas te barram, tentam impedir de avançar, de tomar uma decisão, de assumir um encargo. Quantas pessoas, às vezes, têm uma oportunidade, mas não aproveitam porque se veem limitadas por dentro, emocionalmente, tem medo, tem aquela ansiedade de, e se eu não der conta? Enfim, o interessante é que você vai olhar para Deus e muitas vezes, na Bíblia, Deus derruba esses muros. Deus acaba com os limites da nossa vida. Eu não sei se você já experimentou alguma situação na sua vida onde você se via limitado por uma questão e uma ação sobrenatural de Deus acabou com aquilo e você conseguiu avançar. Mas em outras situações, Deus permite que o muro permaneça, que o limite continue. Mas é curioso você notar que mesmo assim, isso não vai impedir de que sua vida avance e progrida. Mesmo limitado, mesmo continuando com aqueles limites. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo viveu isso. Ele tinha um limite. Ele tinha uma questão que buscava o paralisar, era o seu espinho na carne. Lembra desse fato, não? A Bíblia diz que ele orou para que Deus arrancasse o espinho na carne. E deixa eu perguntar uma coisa para você, Deus arrancou? Não. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você, e daí, a vida do apóstolo Paulo foi um fracasso por causa disso? Não. Porque o mesmo Deus o deu graça, deu a ele graça, força, condições de avançar, mesmo em meio aos limites da vida. Paulo enfrentou muitas vezes limites físicos, ele foi privado da sua liberdade, ele ficou preso. E daí? Daí o ministério de Paulo não deu certo. Pelo contrário, hoje a gente vê e é abençoado pelos escritos de Paulo, justamente no tempo em que ele estava preso, ele continuou frutificando, ainda tendo sobre sua vida limites. E essa figura dessa bênção que Jacó declara sobre a vida do seu filho. E eu pergunto para você, quais limites estão tentando paralisar você? Econômicos, a falta de um preparo formal, uma questão de saúde, experiências mal sucedidas do seu passado que aparecem para dizer para você, não vai dar certo, nem tente, você não vai conseguir. Mas eu quero declarar para você que em nome de Jesus, os seus galhos, os seus ramos vão se estender para além dos limites estabelecidos, no nome de Jesus. Moisés continuou pesado de língua, gente, não há um texto na Bíblia que diga que soltou a língua do gaguinho. Isso não impediu Moisés de libertar o povo de Deus com a ajuda do Senhor. Esses limites podem ser um problema para você, mas não é um problema para Deus.
Paulo tanto sabia isso, que ele declarou que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza, nos nossos limites.